A semana termina com uma ordem do governo federal. Todas as peças publicitárias produzidas por agências contratadas pelo governo serão submetidas à avaliação da Secretaria de Comunicação Social. A decisão foi tomada após o presidente Jair Bolsonaro mandar tirar de circulação uma campanha do Banco do Brasil feita com o objetivo de ampliar o número de correntistas jovens, que tem como mote a diversidade. Entre os atores havia um transexual. Os produtores culturais também terão que se adaptar a novas regras. O Ministério da Cidadania anunciou mudanças no financiamento de projetos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que substitui a Lei Rouanet. Com relação ao que a decisão do presidente dessa campanha, eu acho que está dentro da sua jurisdição de tomar essa decisão, foi uma decisão acertada. Ele foi eleito com uma proposta conservadora, com uma proposta de costumes. Atualmente, nós vivemos num contexto em que as propostas de valores e costumes têm sido dominadas por uma pauta completamente diferente, e essa acabou se materializando até dentro do Banco do Brasil. Não foi feita essa limpeza ainda de quem pensa da maneira do governo anterior. Então, temos que fazer essa limpeza de uma maneira um pouco mais quando ela se apresenta, porque, de fato, a máquina pública é demasiadamente grande e não sabemos onde que vai respingar aí, ou onde que vai aparecer aí o próximo problema. Então, foi uma decisão acertada e está dentro da sua jurisdição, não tem absolutamente nenhum entrave com relação à liberdade de expressão, porque, de fato, o Banco do Brasil ainda é um banco estatal e está dentro aqui do comando do Poder Executivo e tem que seguir qual é a pauta propositiva do atual governo. Então, está extremamente alinhado, não vejo problema nenhum. A família do presidente Bolsonaro, a gente teve essa semana uma discussão entre o filho do presidente, o vice-presidente, o próprio presidente Jair Bolsonaro, e o filho dele defendeu mais uma vez o filósofo Carlos Olavo de Carvalho. Como avaliar toda essa discussão? Bom, aí é que nós temos aí um grande desacordo, talvez aqui com o meu deputado, porque nós temos de fato uma guerra cultural. E não reconhecer isso é não reconhecer boa parte do problema e das decisões que vão ser tomadas pelo atual governo e também pela bancada parlamentar. Então, entendendo o contexto de guerra cultural, temos que entender que o Olavo de Carvalho ele levantou uma série de problemas que foram criados por pensamentos, ideologias que dominaram o nosso contexto político, social, nos últimos 30, 40 anos, e que se maturaram no último governo. Graças a Deus, temos aqui uma nova... A sociedade brasileira sobreviveu, está muito forte e agora está querendo voltar a ter a sua representatividade, não só no Congresso, mas também no Poder Executivo. Então, um dos responsáveis é o Olavo de Carvalho. Claro que aí você tem que fazer algumas interferências com relação a limites. Não existe governo ou interferência social, política que não seja limitada. Se ela for ilimitada, gera instabilidade. Então, ali o que está acontecendo, temos que sim reconhecer que o Olavo de Carvalho tem razão, o Olavo tem razão em muitas coisas, mas temos que reconhecer também que há limites. E esse é o momento de estabelecer limites? Eu talvez acho que ainda tem bastante coisa a ser depurada. Eu acho que o Olavo ainda tem uma missão muito forte pela frente, de trazer mais transparência. Diria que essa interferência prosseguirá? Eu acho que sim, eu acho que ela é positiva e ela é livre, porque ele é um agente da sociedade, ele não é um agente do Estado. Então, os agentes de Estado, esses sim, têm que ser limitados, e o quanto que o Estado reage a essa mobilização social, isso também pode ser limitado ou não, o próprio Estado pode se abrir, ou o próprio Estado pode se limitar a essa interferência. Então, o Olavo que continue com a sua missão, acho que ele tem aí a sua voz totalmente livre em sua expressão, ele é fundamental para esse momento, é fundamental para ainda explicar a boa parte da população que ainda não entende esse contexto de guerra cultural, ele é um bom explicador desse problema. Nós vivemos aqui num vácuo político que se gera uma vez que você contextualiza o problema, muito bem, onde é que está a solução? Aí os novos deputados, o Jair Bolsonaro, ele vem com essa proposta de solução. Vai ser a coisa adequada? Vai ser somente isso necessário? Talvez não, isso o tempo dirá, mas que ele é fundamental em fazer isso sim. Então agora, com relação a, se eu precisar pontuar aqui, que precisar deixar bem claro a questão do Carlos Bolsonaro. Porque eu conheci ele pessoalmente, eu não sou um político, eu sou um político agora, no primeiro mandato, eu estou há 3 meses político.
era ativista político. O Carlos sempre veio ao meu encontro para me proteger como civil, para entender quais são as forças que estão em jogo ali em torno do contexto do seu pai, do contexto dessa nova onda que está assumindo o poder. Temos um sistema que está completamente penetrado por esses ideais, grupos de interesse, grupos filiados a esses interesses, talvez nem sejam o próprio grupo de interesse, mas defendem esses grupos de interesse, que estão em jogo ali. E o Jair, ele aparece como uma força disruptiva dessas forças. Claro que você vai ter ainda um processo de depuração muito longo pela frente, e alguns desses que se apresentam, talvez como amigos, não são tão amigos assim. Então, acho que o Carlos também tem uma função importante aí, em proteção, não só porque ele é simbolicamente um filho defendendo o pai, mas também como uma missão de pontuar, talvez, à sociedade quem são esses reais amigos e inimigos. Aprender essa disciplina pode contribuir para a economia. Segundo uma pesquisa feita em alguns países europeus e na Austrália, profissões que têm grande conteúdo matemático geraram de 13% a 16% da riqueza dos países analisados. Nessa mesma proporção, a matemática poderia gerar cerca de R$1 trilhão por ano no Brasil. É o que o governo pretende economizar com a reforma da Previdência em 10 anos. No uso desses recursos, na forma de usá-los? Bom, o uso dos recursos alude ao problema que eu pontuei no início do programa. Temos uma guerra cultural aí. Ela foi fomentada exatamente por um sistema educacional que promovia uma série de coisas, muito na área de humanas, que nos levam a um contexto que nós vivemos hoje, causa e consequência. Então, não podemos negar isso. Estamos vendo aqui os fatos se apresentando de uma maneira muito clara. Agora, eu gostaria de acrescentar aqui não só a matemática, que também tem uma força mais nas exatas, mas a gente precisa dar mais liderança, mais capacidade de liderança aos nossos jovens. Isso vem através do ensino, de áreas de empreendedorismo. Nós não temos esse contexto ainda na nossa área educacional. Se for para usar essa faca do governo, que eu gostaria de tirar a faca do governo de poder educar. Não é função do Estado educar as crianças. Isso é função da família prioritariamente. Então já temos uma faca aí sendo usada para o governo, possivelmente contra a sociedade, que foi o caso nos momentos anteriores. Talvez agora possamos fazer uma interferência mais de uma maneira positiva. Independente disso, eu acho que no futuro podemos migrar para dar mais força para a sociedade, mais força para as famílias, e o empreendedorismo, aquela capacitação, aquela autoimposição de liderança que as crianças brasileiras precisam ter, isso tem que ser fomentado, talvez esse seja o início disso.